Boa tarde, pessoal. Para você ligado aí no canal de Cardio Papers, continuamos com a cobertura do congresso da American Heart Association. E hoje nós tivemos um estudo muito interessante. Um estudo, inclusive, brasileiro. Eu estou falando do estudo RIVER. Então, que estudo foi esse? Foi um estudo que avaliou a rivaroxabana em pacientes com fibrilação atrial e prótese biológica mitral. Então, só recapitulando, todo mundo sabe que na fibrilação atrial, assim como em outras indicações, mas na fibrilação atrial isso foi muito estudado, nós estamos cada vez mais usando os anticoagulantes diretos, como a rivaroxabana, a apixabana, dabigatran e assim por diante, em substituição à varfarina. Isso foi embasado por vários estudos na literatura e praticamente se disseminou nos guidelines. Entretanto, esses estudos incluíram uma porcentagem muito pequena de pacientes que tinham fibrilação atrial e prótese biológica mitral. Eles até tinham uma quantidade razoável de pacientes com prótese biológica aórtica, mas prótese biológica mitral, a quantidade era muito pequena. Para vocês terem uma ideia, se nós somarmos a quantidade de pacientes com essa característica incluídos nos estudos de fibrilação atrial prévios, não dava 160 pacientes direito. Então, existe um gap aí na evidência. E se nós olharmos os guidelines, o guideline europeu de doença valvar, por exemplo, ele não dá uma indicação entre varfarina ou DOAC nessa população, ele deixa em aberto. Ele fala que no paciente com fibrilação atrial e prótese biológica aórtica, você pode usar os DOACs, tudo bem, mas na prótese biológica mitral não tem a recomendação, simplesmente não está lá por conta da pouquíssima quantidade de estudos sobre essa população e do fato de os estudos anteriores terem incluído poucos pacientes com essa condição. Então o estudo RIVER, esse estudo brasileiro, mais uma vez vale destacar, ele incluiu 1.000 pacientes com fibrilação atrial e prótese biológica mitral. Ok? Então, 1.000 pacientes foram randomizados para rivaroxabana ou varfarina. E esse estudo foi um estudo de não inferioridade. Então, ele procurou simplesmente ver se era equivalente, né? Traduzindo um termo mais simples. Então, o estudo ele avaliou como desfecho primário um composto de complicações trombóticas, morte e complicações hemorrágicas também. Então, esse foi o desenho do estudo. E qual foi o resultado principal do estudo? Ele mostrou que a rivaroxabana era não inferior, ou seja, as taxas de eventos equivalentes à varfarina, até tendendo a ser um pouquinho melhor. E um achado interessante é que houve uma redução significativa de AVC a favor da rivaroxabana. Embora essa redução nós temos que interpretar com muito cuidado, porque é um desfecho secundário, o próprio Otávio Brevanger, o apresentador do estudo, ele coloca isso, mas é um achado interessante, talvez aí um sinalzinho de eficácia ou talvez é apenas por conta de menos AVC hemorrágico. Em relação a sangramento, não houve uma redução significativa, mas claramente houve uma redução numérica que está compatível com o que nós já conhecemos do que os outros estudos anteriores já mostravam. Quer dizer que os DOACs eles são equivalentes à varfarina no que se diz respeito à eficácia e são melhores em termos de segurança. Então, o que o estudo RIVER nos acrescenta é que agora eu tenho alguma evidência para pacientes com prótese biológica mitral e FA. Né? Como eu falei, não havia uma grande representatividade desses pacientes nos estudos anteriores e agora nós temos um estudo dedicado a essa população. Então, se o seu paciente tiver fibrilação atrial e prótese biológica mitral, você pode considerar o uso de um DOAC, como a rivaroxabana, em preferência à varfarina. Vale lembrar que eu não estou falando de prótese metálica. Para anticoagulação em prótese metálica, até segunda ordem, nós estamos autorizados a utilizar apenas a varfarina, tá ok? Então fica aí essa importante contribuição desse estudo. E se liguem, o congresso está muito bom, vai ter muito mais estudos interessantes e todos eles aqui em primeira mão no Cardio Papers. Ótimo final de semana para vocês e grande abraço.